Boa tarde com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, regozijaremos nele, em nome de Jesus. Tá na hora de você se levantar, tá na hora de você vencer, em nome de Jesus. Por quê? Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar em nome do Senhor Jesus. Vamos embora hoje aprender com a palavra de Deus, vamos embora acelerar os resultados. Muitas vezes você se pergunta, por que eu não saio do lugar? Por que eu não acelero os resultados na minha vida? Essa live é para você, como acelerar os seus resultados. Porque algumas pessoas, elas avançam e outras não. Essa live é para você, porque às vezes você se pergunta por que muitas pessoas se avançam na vida e outras não. Porque muitas pessoas, elas alcançam rápido aquilo que elas almejam e outras não. Essa tarde é para você, essa live é para você acelerar verdadeiramente os seus resultados. Muitas vezes nós queremos ver as mudanças rápidas em nossas vidas, mas não sabemos quais passos tomar para acelerar nossos resultados. Na Bíblia vemos princípios poderosos que nos ensinam a agir com fé, disciplina e obediência para alcançar o que Deus tem para nós. Você quer alcançar o que Deus tem para você? Você quer alcançar aquilo que Deus ele já preparou para você? Então fica comigo aqui, vamos aprender juntos nessa live. Em nome do Senhor Jesus, você vai desbloquear aquilo que tem te prendido, aquilo que tem te impedido de avançar, de crescer em nome do Senhor Jesus, a crescer no propósito de Deus para a sua vida em nome de Jesus, porque Deus tem um propósito para você. Deus ele quer que você avance em nome de Jesus. Em Provérbios 16:3 diz assim: consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem o quê? Sucedido. Às vezes você me pergunta, fala assim, mas eu não tenho nem plano. Mas hoje é dia de fazer um plano na sua vida. E você vai determinar um plano na sua vida. E quem vai abençoar é Deus, porque Ele será bem sucedido. Coloca diante do Senhor o seu plano, aquilo que você almeja. Porque se você consagrar ao Senhor os seus planos, aquilo que queima no seu coração, você pode crer, você pode acreditar que será bem sucedido. Então essa tarde é dia de você consagrar ao Senhor os seus planos, porque eles serão bem sucedidos para a glória de Deus. Hoje eu vou te dar 3 passos para você acelerar os seus resultados, para que nós venhamos a acelerar os nossos resultados. Que você venha aprender da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que aprende, ele não depende em nome de Jesus. Então, 3 passos para você acelerar os seus resultados hoje, em nome de Jesus. Primeiro passo, tenha clareza do seu propósito. Você precisa ter clareza do seu propósito. É igual aquele ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque você não sabe para aonde você quer chegar. Na verdade, aquele que não sabe aonde quer ir, aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas aquele que sabe aonde quer chegar, aquele que tem certeza aonde quer chegar, esse será bem sucedido. Então você precisa ter um plano, ter clareza do seu plano. Precisa de haver uma clareza no seu plano, no seu propósito. Às vezes você está igual barata tonta indo para todo lado. Porque não tem um plano pré-definido. Você não tem o propósito da sua vida. Você não sabe para onde está indo. Mas você precisa ter clareza do seu propósito em nome de Jesus. Sem visão não há avanço. O que é visão? A visão ela vem do nosso coração. Primeiro você tem uma visão. Da onde você quer chegar. Ou visão, não que seja na mente. Você sabe onde que você quer chegar. Você precisa ter essa visão. Porque se você não tiver essa visão, não vai haver avanço. Você não vai sair do lugar. É igual o povo lá no deserto. Ele ficou rodeando lá, 40 anos. 40 anos rodeando. Por quê? Ele não sabia nem para onde estava indo. Eles não tinham propósito.
Eles não tinham firmeza no coração deles de acreditar em Deus. Você precisa. Nós precisamos ter a visão para que nós venhamos o quê? A avançar. Em Provérbios 29:18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que não tem visão, perece. O povo perece. Quando você não tem visão, quando você não sabe para onde você quer ir, você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você entra dia, sai dia e faz as mesmas coisas. Se você fizer as mesmas coisas, se nós fizermos as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Não tem como colher algo diferente daquilo que nós temos plantado. Então, o que acontece aqui? Provérbios 29:18, onde há visão, onde não há visão, o povo perece. Primeiro tem que ter uma visão. Primeiro você precisa ter um plano. Primeiro você precisa seguir esse plano. Você precisa sair do lugar. Igual o exemplo de Jesus. Jesus, ele sabia exatamente o que ele ia fazer nessa terra. Ele sabia exatamente a sua missão. Ele sabia exatamente a sua missão. E Jesus, ele não se desviou da sua missão. Quando você não tem a missão, quando você não tem o propósito, quando você não tem a visão, você desiste facilmente das coisas. Você começa uma coisa e para. Começa outra coisa e para. Não tem constância. Por quê? Você não tem visão. Você não tem propósito. Você para no meio do caminho. Você não avança. Está na hora de você avançar. Siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele sabia exatamente o que ele veio fazer aqui, nessa terra. Você precisa ter essa visão no seu coração. O que eu vim fazer nessa terra exatamente. E executar aquilo que Deus ele já deu a visão para o seu coração para você praticar. E sair do lugar. Em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito de Jesus. Esse foi o propósito de Jesus. Qual o propósito de Jesus? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, ele veio nos salvar. Jesus, ele veio nos buscar. Jesus, ele veio fazer de nós uma nova criatura. É para isso que Jesus, ele veio. É para isso que Jesus, ele veio. Ele tinha exatamente no coração dele a visão que ele tinha do próprio Pai. De cumprir o propósito, de salvar, de nos redimir. De morrer na cruz para nos salvar. Ele sabia o que ele ia passar. E ele cumpriu aquilo que ele foi o quê? Que ele determinou no coração. Que Deus ele tinha posto no coração de Jesus. Assim também é no nosso coração. Eu pergunto para você nessa tarde, nesse momento que você está me ouvindo. Você sabe aonde Deus quer te levar? Pergunto para você. Você sabe aonde Deus quer te levar? Para onde Deus quer te levar? Volto a dizer para você, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você precisa saber aonde Deus quer te levar. Aonde Deus quer te levar. Segundo passo para você acelerar os seus resultados. Você precisa obedecer e ter disciplina espiritual. Se você não obedecer e não ter disciplina espiritual, você não vai acelerar. Você não vai sair do lugar. Escuta o que eu estou te falando. Você não vai sair do lugar. Lembra do povo do deserto. Eles não saíam do lugar. O caminho era breve. Era pertinho da terra prometida e eles ficavam lá andando em círculo. Ó. Até quando você vai ficar andando em círculo? Até quando você vai ficar andando em círculo, não saindo do lugar? Não é para isso que Deus ele te chamou. Não é para isso. Tenha clareza do seu propósito hoje. Tenha clareza daquilo, da onde você quer ir, para onde você quer ir hoje. Para onde você quer ir hoje.
a obediência de Deus, a obediência a Deus, acelera a nossa jornada. Quando nós obedecemos a Deus, isso acelera mais a nossa jornada. Até quando você vai ficar nessa vida de sofrimento aí, sem paz, sem alegria, sem direção? Até quando você vai ficar desse jeito? Quando você obedece a Deus, a sua jornada fica mais fácil. A sua jornada fica mais o quê? Prazerosa. Acelera mais as suas jornadas. Você faz as coisas com mais paz, na verdade, com paz, com alegria, porque você sabe para onde você está indo. Para onde você está indo? Em Deuteronômio 28, 12 diz assim, 1 e 2, 12, acho que é 1 e 2, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus o colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A obediência, ela traz a bênção. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa. Assim como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Primeiro o reino. Primeiro o reino. Obedeça a Deus. Tenha uma vida disciplinada. Disciplinada na presença de Deus, confiando em Deus. Tenha uma vida disciplinada em qual é o seu plano, qual é o seu propósito, aonde você quer ir. Você precisa ter clareza disso na sua vida. Exemplo disso é Noé. Noé construiu a arca. Ele construiu a arca em obediência a Deus. Noé, não tem um episódio lá que ele questionou Deus. E para você ter noção, nem chovia nessa época. Como assim? Ele obedeceu a Deus. Ele não sabia nem o que ia acontecer. Mas ele somente obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Ele, sem questionar a Deus, ele construiu a arca. Pensa num negócio desse. Às vezes você, qualquer coisinha, está questionando a Deus. Ah, mas como assim, Deus? Noé não questionou a Deus. Ele só obedeceu. Recado de Deus para você, obedeça. Tenha uma vida disciplinada. Noé obedeceu a Deus antes de vir a chuva. Conselho para você, obedeça a Deus antes de você ver o milagre. Antes de você ver a provisão, só obedeça. Criatura de Jesus, filho de Deus amado. Só obedeça. Faça o que precisa ser feito. Faça a sua parte. Faça tudo o que vier ao seu alcance para fazer. E espere como se tudo dependesse de Deus. Porque tudo depende dele mesmo. Faça a sua parte. Saia do lugar, obedeça, tenha uma vida disciplinada. Se você quer acelerar verdadeiramente os seus resultados, se você quer alcançar verdadeiramente rápido essa bênção, você precisa sair do lugar. Você precisa ter uma vida de obediência a Deus. Obedeça. Em Gênesis 6, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo, exatamente tudo o que Deus tinha lhe ordenado. Ele não fez meia boca. Ele não fez mais ou menos. Ele fez tudo. Ele fez o seu melhor. Ele obedeceu. É isso que Deus ele quer de você também. Para que você venha ser bem-sucedido. Para que você venha vencer. Porque você nasceu para vencer. Até quando você vai ficar nessa vida derrotada? Você nasceu para vencer.
Mas para isso tem que ter obediência e disciplina, tem que ter um plano, um propósito. Você precisa ter certeza no seu coração para onde você está indo. Para você sair do lugar. Para você sair do lugar. Eu pergunto para você, nessa tarde, nesse momento que você está me ouvindo agora, me vendo agora, onde Deus já falou com você, mas você ainda não agiu. O que Deus ele já falou para você, mas até agora você não saiu do lugar. Você não agiu. Sabe o que é? Eu tenho medo. Eu tenho vergonha. Sabe o que é? É porque o que os outros vão falar de mim? Noé não se importou nem com a zombadice do povo. O povo zombava, o povo ria de Noé. Porque a visão que Deus te deu, ninguém vai enxergar. Ninguém vai ver, porque Deus deu só para você. Deus deu para você. E não queira que os outros entendam, não, que eles não vão entender. Noé não importou. Não importou o que os outros dizem, o que os outros falou dele, ficou zombando dele. Mas ele só obedeceu a Deus. E até hoje você tem se importado o que os outros vão falar de você, que os outros falem, que pensem, que achem de você, o que acha de você, não importa. Igual tem uma música, desde que fale, que pense, que ache de mim o que quiser. Ninguém vai me abalar, ninguém vai abalar minha fé. Porque a minha fé está em Jesus de Nazaré. A sua fé tem que estar em Jesus, tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Você precisa obedecer a Deus. Se você quer acelerar os seus resultados, sair do lugar, tenha obediência e disciplina. Tenha uma vida disciplinada. Você acha que Noé estava construindo aquela arca e era tudo prazeroso para Noé? Não, exigiu esforço de Noé, persistência. Ele não fez um passe de mágica, a arca ficou construída. Não. Exigiu o esforço de Noé e os seus filhos. Sem Cã, Jafé. Sem Cã e Jafé. Exigiu um esforço deles. Eles teve que construir. Eles teve que fazer a parte deles. Escuta o que eu estou te falando. A parte que Deus não vai fazer é a sua. A sua parte Ele não vai fazer. Mas o milagre vai acontecer. Porque Ele que faz o milagre. Você faz a sua parte. Faça aquilo que te cabe. Faça aquilo que Deus ele já pediu para você. Saia do lugar, haja. Saia do lugar, haja. Haja. Em nome de Jesus, o que Deus ele falou para você, mas você ainda está aí parado, esperando uma mágica, não é assim que funciona. Saia do lugar, se movimente. A bênção ela alcança no caminho, não é parado, deitado, não. Você nasceu para vencer, então desperta hoje, em nome de Jesus. O terceiro passo para você, acelerar os seus resultados, ação e perseverança. Você precisa ter atitude. Você precisa ter ação. Fé é ação. É sair do movimento. É sair do comodismo. É sair da onde você está. Ação. Saia do lugar. Saia do lugar em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. Se você falar para mim, eu tenho fé, eu tenho uma fé enorme, mas me mostra as suas obras. Me mostra a sua vida. Me mostra os seus resultados. Como que tá a sua vida? Como que tá os seus resultados? A fé sem obra, ela é morta. Em Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Às vezes você tem que ter fé, mas ela está mortinha. Morta. Não serve para nada. Tem até a visão. A visão tá aí. Você tem a visão. Você sabe para onde você quer ir, mas você não age. Não sai do lugar. O que adianta?
Não adianta ter a visão de onde você quer ir, sendo que você não faz para ir. Você não anda, não vai, não faz o que precisa ser feito. A fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. Exemplo disso é Davi. Davi, ele não esperou ser rei para agir como um rei. Davi, ele foi ungido ao rei. Ungido a rei. O profeta Samuel foi lá, ungiu Davi. Ele estava lá no curral, lá cuidando das ovelhas. Ungiu Davi. Você acha que naquele dia que ele ungiu Davi, Davi já foi rei? Não foi. Teve um processo. Depois disso, teve muitos acontecimentos. Mas Davi, ele não foi rei imediatamente, quando ele foi ungido. Mas ele se comportava como um rei. Isso é para a sua vida, para a nossa vida. Nós fomos ungidos a reis, a sacerdotes. Mas aí você fala assim, mas ainda eu não sou rei. Mas se comporte como um rei. Se comporte como um rei. Você precisa se comportar como um rei, como uma rainha, como uma princesa. Você precisa se comportar como filho de Deus. Às vezes você não se comporta nem como filho de Deus. Não se comporta como filho. Você é ungido. Você é ungida. E você precisa se comportar como filho de Deus. Davi, ele se comportava como rei. Ele enfrentou o gigante Golias. Pensa. Ele enfrentou o gigante Golias e ele não era rei ainda. Mas ele foi ungido a rei. Mas ele se comportava como um rei. E ele sabia quem era com ele. Quem estava nele, que era o próprio Deus. Quem era com ele, era o próprio Deus. Às vezes você é filho de Deus, é ungido de Deus, mas você não se comporta. Você não enfrenta os problemas. Você não enfrenta a oposição do inimigo contra a sua vida. Você não usa o seu poder, a sua autoridade como filho de Deus, como rei. Você deixa o diabo massar você, massa você, acaba com a sua vida, com a sua família, você não faz nada, fica com os braços cruzados. Não é para isso que Deus ele te chamou para você vencer o Golias, vencer o gigante, vencer o problema, sair do lugar, enfrentar o diabo, enfrentar os problemas. Não é para você recuar, não é para você ficar cabisbaixo, não é para você ficar aí dormindo, você cochilando, não. É para você ir para ação e perseverar. Davi foi contra aquele gigante. Ele era pequenininho, estatura, o gigante era bem maior do que ele. Às vezes você é rei, sacerdote, filho de Deus. E olha pro gigante, ele é grande demais, eu não dou conta. Mas Davi, ele sabia que aquele que habitava nele era maior do que aquele gigante. É isso que você tem que ter no seu coração. Aquele que habita em mim, é maior do que qualquer problema, do que qualquer gigante que aparecer na minha vida. Maior é Deus na minha vida. Você precisa ter essa certeza no seu coração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 17, 45, 46 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim, contra espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, e hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi não teve medo, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos era com ele. É essa certeza que Deus ele quer que você tenha também. Maior é Deus que é por você. Ele é por você. Então se levante. Acelere os seus resultados hoje. Em nome do Senhor Jesus. Eu te pergunto o que você pode começar hoje. O que você pode começar a fazer hoje para acelerar os seus resultados. O que você precisa, o que você pode começar hoje, não é amanhã. Não é depois da manhã, é hoje.
Comece. O que você pode começar hoje para acelerar os seus resultados? Comece hoje. Comece hoje. Em nome de Jesus. É igual a história de José, que está lá em Gênesis 3, Gênesis 37 a 50, que fala sobre a história de José. Que ele teve um sonho. Ele recebeu um sonho de Deus, na verdade. Ele recebeu um sonho de Deus. E ele contou para os seus irmãos. Os irmãos dele ficou com ciúmes. Né? E você sabe a história, se não souber a história, depois você lê lá. Ele foi vendido como escravo. Foi parar na casa de Potifar. Depois foi parar na prisão. Mas eu admiro dessa história de José, porque em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele desistiu do sonho que Deus colocou no coração dele. Ele em nenhum momento duvidou de Deus. É linda a história de José. Ele sofreu, passou por processos da vida dele, mas ele sabia que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, deixa eu falar um negócio para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem obedece. Quem ama a Deus é aquele que obedece. Se você falar, eu amo a Deus, mas não obedece, você não está amando a Deus. José, ele amava a Deus. E não importava a circunstância que ele passasse. Ele não desistiu dos seus sonhos. Ele não desistiu do sonho que Deus ele deu a visão para José. E ele não tinha nada que contar para os seus irmãos, mas contou, mas tudo cooperou. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida e você não entende, mas tudo coopera. Só fica firme. Só não desiste do seu sonho, não. Só não desiste da visão que Deus já colocou no seu coração, não. Não desiste, não. José, ele recebeu um sonho de Deus, mas passou por anos de provação. Ele não ficou parado, não murmurou e não desistiu. Ele não ficou parado, não murmurou e não desistiu. Ele serviu a Deus com excelência, na casa de Potifar, na prisão, e por isso, quando chegou no tempo de Deus, Deus o promoveu a governador. É no tempo de Deus, não é no seu tempo. Recado de Deus para você: só sirva Ele com excelência, sem murmuração, sem desistir, sem ficar desanimado, vamos dizer assim, prostrado. Haja, só haja. Sirva a Deus com excelência. Sirva a Deus com excelência, assim como José fez, assim como Davi fez, assim como Noé fez. Em Gênesis 50:20 diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos de José vendeu ele, tramaram mal contra José, mas eles somente contribuíram para o plano de Deus na vida de José. Aqueles que vêm contra a sua vida, contra a nossa vida, nos atrapalhando, tentando nos parar, eles somente cooperam para o plano de Deus na nossa vida. O segredo é não desistir. O segredo é não murmurar. O segredo é servir a Deus com excelência. Com excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. José, ele acelerou seus resultados, sabe como? Como que José acelerou seus resultados? Ele manteve firme a sua fé. Ele manteve firme a fé ativa, não a fé morta. É uma fé ativa, uma fé que se movimenta, que tem obras, que tem comportamentos que agradam a Deus. José, ele trabalhou. Ele trabalhou na casa de Potifar, até na prisão. Ele servia as pessoas, ajudava as pessoas.
José, ele trabalhou onde estava. Onde ele estava trabalhando, ajudando as pessoas, servindo com excelência. Deus, ele nos chama para servir com excelência. José, ele foi fiel no pouco e Deus o honrou. E Deus o honrou. E Deus colocou ele no quê? No muito. Seja fiel no pouco. Comece hoje a fazer o que precisa ser feito. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus, ele vai te colocar. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu vim trazer para você. Feche seus olhos agora. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor nesse momento, clareza espiritual. Peça para Ele, Senhor, me dá disciplina e ação. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu oro por todos agora, que vão me ver depois, me ouvir depois. Pai, que haja clareza, Espírito Santo. Que haja verdadeiramente disciplina nesses corações. Que seja, meu Deus, que haja verdadeiramente, meu Deus, ações. Que eles saiam do lugar. E que verdadeiramente eles venham a acelerar os resultados, meu Pai. Assim, meu Deus, como Davi, assim como Noé, assim como José, ó Deus. Que eles venham, meu Deus, pegar, meu Deus, o exemplo desses homens do Senhor, ó Pai. E colocar em prática, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos colocar em prática. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Deus, a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, ó Deus, essas palavras proféticas, ó Deus, sobre essas vidas. Assim como o Senhor diz, ó Deus, em Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Assim como o Senhor diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pai, que verdadeiramente eles venham entregar tudo ao Senhor. Os seus planos, os seus projetos, que eles venham entregar tudo ao Senhor, porque o mais o Senhor fará. Entrega para Ele. Que você nessa tarde, nesse momento, entrega para o Senhor todos os seus sonhos, todos os seus planos, em nome do Senhor Jesus. Declare comigo, fala, Senhor, eu nasci para vencer. Peça para Ele, fala, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê força, me dê estratégia para acelerar os meus resultados. Peça para Ele nessa tarde, em nome de Jesus. Me dê o quê? Sabedoria, força e estratégia. E o Senhor vai te conceder. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu vou subir essa live lá pro YouTube. Depois você veja lá, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, fica com Jesus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Creia nisso. Em nome de Jesus. Se sintam muito amados. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. E até segunda. Em nome de Jesus.